aí, torcedor vascaíno, tudo bem? Um salve a todos do canal. Desde já estou chegando com as últimas desta quarta-feira, dia 14 de maio, sobre o Vasco. O Vasco que está a 9 jogos sem saber o que é uma vitória e tem chance de eliminar esse jejum num palco onde seu último triunfo aconteceu e onde o adversário de sábado ainda não conseguiu vencer. São Januário, Fernando Diniz ganhou mais 2 dias de treinamento e pretende fazer o time evoluir para a sequência da temporada. Porém, ainda muitos questionamentos no ar sobre um elenco que pouco entrega e que vacila demais. A gente vai abordar essa situação aqui, inclusive com a opinião do próprio Fernando Diniz, e projetar esse duelo contra o Fortaleza. Por lá, a situação também está bem irregular, apesar do time do Vojvoda estar à frente do Vasco com 10 pontos. Mas o desgaste físico vem preocupando bastante o treinador argentino para este duelo. Então, quer saber disso e muito mais? Cola aqui desde já então, sinta-se em casa, deixe o like, compartilhe e ajude a aumentar o alcance desse trabalho jornalístico no YouTube. Bom, meus amigos, o Vasco já está no Rio, onde se prepara para a partida do próximo sábado à noite diante do Fortaleza pelo Brasileirão. Chave virada e agora o foco é sair da zona de rebaixamento. São 9 jogos sem vencer e agora a chance é de ouro de sair dessa maré negra. Além de encarar um adversário que ainda não conseguiu vencer o Vasco aqui no Rio, o palco da partida será São Januário, onde o time conseguiu vencer até então e obter os melhores resultados, inclusive com o antigo treinador. A atmosfera de São Januário sempre ajudou nessas horas e agora não será diferente, porque a torcida, mesmo agoniada e decepcionada com o rendimento da equipe, nessas horas é fator diferencial. Carrega o time nas costas como ninguém, e essa é a aposta, não só de todos do clube, como do próprio Fernando Diniz, que não cansa de exaltar a torcida. O treinador que tem características de ser um grande motivador e mexer com o psicológico do time, não se abateu com a derrota de ontem diante do Lanús e segue pregando que o time tem tudo para evoluir. Ontem, após o jogo contra o Lanús, ao ser questionado sobre a sua escolha pelo Vasco, fez questão de enaltecer o elenco cruz-maltino, afirmando que o Vasco tem equipe para produzir muito mais. Então, vamos ouvi-lo. O processo de negociação da minha parte ele foi fácil porque eu queria vir para o Vasco muito. Eu tive outros convites para trabalhar na Série A já e tive muito convite para trabalhar fora do Brasil, nesse momento da minha carreira. Eu sou muito grato ao Vasco por ter vindo aqui em 2021. Eu aprendi coisas importantes aqui na minha primeira passagem. É um time, um clube que eu gosto, uma instituição que eu admiro muito e que eu tenho identificação, adoro a torcida, a maneira como eles apoiam. Naquele Série B que eu tive aqui, eu vi coisas da torcida do Vasco inimagináveis, de 3 horas da manhã em São Luís ter, 4, 5 mil pessoas. E Recife, mesma coisa, ali no CT, a gente viajando para Recife, mesma coisa. E eu acho que é um time que nesse momento precisa de ajuda, eu queria muito vir aqui ajudar. E o fato do Pedrinho ser o presidente, e o Felipe também está envolvido nesse processo, são pessoas que eu tenho carinho, tenho muita admiração e é algo assim que me fez ter mais vontade ainda de vir. E obviamente eu gosto do elenco do Vasco, acho que a gente tem time para produzir muito mais e a gente vai trabalhar para isso. Ainda é muito incipiente, né? A análise é muito pouco tempo, mas obviamente que pelo histórico recente tem um pouco de perda de confiança, que é normal nesses momentos, a gente precisa resgatar a confiança disso, ter coragem para enfrentar esse momento, se dedicar ao máximo. Eu não tenho queixa para falar da dedicação dos jogadores hoje, absolutamente. Os jogadores correram, tentaram, se dedicaram, marcaram alto o tempo todo praticamente, que é um time que joga bem aqui dentro da casa deles também, o Lanús, um time forte. E eu acho que a gente tem das coisas que aconteceram no jogo, a gente tem um ponto de partida para seguir e melhorar. Agora, melhorar coisas, tem muita coisa para melhorar sempre. Não só no Vasco, como nos outros times que eu trabalhei. A gente vai trabalhar muito para melhorar e fazer que o time jogue bem, que ganhe jogos e que a torcida crie essa conexão com o time, porque a torcida do Vasco, ela de fato faz muita diferença. Pois é, esse é o Fernando Diniz, sendo o oposto que era o Felipe na coletiva pós-jogo, né? Porque certamente, mesmo ciente das limitações e carências do elenco, faz questão de, em público, não expor determinada situação e provavelmente vem aí dialogando nos bastidores
com o departamento de futebol nessa questão de qualificar o elenco. O Diniz sabe que o time tem peças que podem aí entregar mais, mas ao mesmo tempo tem ciência, né, que somente com novos reforços e peças de maior qualidade o seu trabalho pode ajudar o Vasco a evoluir nesta temporada restante. No Vasco há esse entendimento de que o time precisa de opções mais criativas e finalizadoras para a disputa do Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana, caso o Vasco aí siga nesta competição. Pois como eu falei ontem, para avançar para as oitavas terá que vencer o Melgar aqui, para aí sim disputar um mata-mata contra algum time que ficou em terceiro colocado nos grupos da Libertadores. É como se fosse uma segunda chance de se classificar, né? Tipo uma repescagem, porque no grupo só um mesmo entra de forma direta. E aí, no meio disso tudo, meus amigos, surgem uns questionamentos, principalmente para os pilares do time que não vem entregando em campo o que se esperam deles, Verratti e Coutinho principalmente. Sobre o Coutinho, o Diniz fez questão de ressaltar que vai recuperar o futebol do jogador. Ele prometeu aí evolução técnica e que através do seu esquema o meia tem tudo para ser potencializado em suas mãos. Não só o Coutinho, como inclusive o Alex Teixeira, segundo o Diniz, mesmo muito questionado aí as entradas constantes do Alex Teixeira, ele acredita que o meia ainda pode performar melhor sob o seu comando e prometeu ajudar o jogador a alcançar esse objetivo. Veremos, porque Alex Teixeira foi uma contratação totalmente equivocada da diretoria, já que na sua segunda passagem por aqui pouco apresentou, tanto que acabou não tendo o contrato renovado. Em relação ao Verratti, o artilheiro argentino, ele não teve uma atuação de destaque ontem, anda muito apagado, com a bola nos pés, inclusive meio apático, mas o forte do Verratti é o jogo aéreo, é o oportunismo. E ontem a equipe não criou muito, né? O Diniz acredita que com a sequência dos treinamentos, ele vai encontrar um melhor posicionamento para ele, que poderá então assim voltar a ser decisivo para o Vasco. Sobre a equipe que pega o Fortaleza, teremos a volta do Paulo Henrique na lateral direita, que ficou de fora contra o Vitória, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas os demais, né, que estão aí entregues ao departamento médico devem seguir de fora. As dúvidas são no tocante ao meio-campo, até pelas críticas veladas ao Hugo Moura, que vem falhando demais nos últimos jogos. Ontem, por exemplo, acabou expulso. Fica a dúvida se o Diniz vai mantê-lo no time ou preservá-lo neste momento. Tietê deve seguir, já que o Diniz sempre gostou do futebol do jogador, tanto que o colocou ontem de titular. Nas demais posições, não deveremos assim ter surpresas. Nesse primeiro momento, o Diniz não quer fazer alterações assim muito significativas na base do time que vinha jogando. Ele quer observar mais jogadores, mas as suas ideias e propostas de jogo, né, ele vem introduzindo, isso ficou muito claro ontem no primeiro tempo. Inclusive a base, né, as visões de base, é um lugar onde o Diniz vai ficar antenado, ainda mais nesse momento onde o time não pode ganhar reforços externos. Bom, agora vamos falar rapidamente do Fortaleza, adversário de sábado, e olha, por lá o técnico Vojvoda ligou o alerta, hein? Principalmente pela questão do desgaste físico dos seus jogadores. Ontem, após a partida pela Sul-Americana lá no Castelão, o Vojvoda projetou o duelo contra o Fernando Diniz, falou desse incômodo jejum que vive contra o Vasco em jogos no Rio e abriu o jogo sobre a questão física. Então, vamos ver. Bueno, sabemos que el próximo show es en San Januario, es un adversario, bueno, que está en una situación como estábamos la semana pasada, entonces estaba todo muy igualado también en Brasileiro, ¿no? O precisamos, adversario precisa también, ha trocado treinador, conocemos, él conoce a Fortaleza y nos conocemos o estilo de Diniz, entonces acho que, bueno, él está comenzando su trabajo ahora, más es un entrenador con una capacidad alta de convencer a sus jugadores, un entrenador que va a impor sus ideas, eso es importante para entrenadores. Entonces, bueno, va a ser una partida difícil, como siempre, ¿sí? San Januario es un estadio que, bueno, que ainda no hemos podido ganar en ese estadio, y bueno, es también o momento de preparar bien nuestro juego y analizar bien los jugadores que vamos a escoger para esa partida. Venimos de una secuencia de partidas
con una intensidad muy alta. Tenemos, bueno, ahora un día más de recuperación, mas temos, hoje terminaron todos bem, mas eu olhei algunos jogadores, no sé si se olha de afuera, que estaban sintiendo físicamente la partida. Entonces, a veces cuando uno escolhe, porque no comienza Pochettino o Lucero, o bueno, hoy comenzamos con 4 jogadores diferentes para dar un poco de oxígeno también ao time, se precisa eso. Entonces, hoy eu, en los últimos minutos, olhei jogadores que jugaban más con el corazón que con las pernas. Las pernas corrían o funcionaban porque o corazón quería que funciones, mas muchas veces o físico, bueno, tem importância neste tipo de jogos. É isso aí, meus amigos. Não tá bom pra ninguém essa coisa, né? E fica pior para elencos como o Vasco, com falta de opções, né? Que entrem e ajudem a rodar o time da melhor forma. Veremos se a diretoria vai realmente ser competente para recalcular novamente a rota no meio do ano e poder gastar certo e não gastar com jogadores que nada acrescentem ou esquentem aí um banquinho de reservas. Bom, é isso. Agora deixo os comentários livres para vocês e fiquem à vontade para falar desse cenário do Vasco que ainda está sob pressão, viu? Então um grande abraço e até amanhã.